Fiz um canal no 22 de um paciente que apresentava ali o que parecia ser um cisto apical e depois de um mês fiz a reavaliação e esse paciente continua aquele cisto que você olha ali internamente, você fazendo o exame clínico, você nota um discreto aumento de volume. Se você palpa, ainda está dolorida a palpação e você sente, não é só que o paciente sente essa dor, mas você também profissional fazendo essa palpação, você sente aquela como se fosse uma cápsula assim com uma resistência um pouco mais endurecida. E aí, tá errado, eu já tenho que pegar e partir para uma psectomia? Quando que eu tomo essa decisão ou simplesmente eu aguardo? Muito bem, a gente tem que lembrar primeiro do seguinte, a gente não tem como fazer o diagnóstico de cisto, um cisto, por exemplo, vindo ali, um cisto apical, né, presente em função ali que se iniciou, se estabeleceu por conta de um tratamento endodôntico, de um problema endodôntico, não um tratamento, de um problema endodôntico, certo? A única forma da gente bater o martelo e falar isso daqui é um cisto e não é um granuloma, por exemplo, é histologicamente. O que existe são algumas imagens que podem ser sugestivas de um cisto, né? Quando ele é mais delimitado, aquelas, você fala assim, nossa, tem uma bolinha aqui que bateu, você bateu o olho na radiografia e você fala, isso aqui tá com cara de cisto, né? Mas só histologicamente que a gente teria ou não esta confirmação. Tudo bem, mas existe essa suspeita, né? Essa imagem sugestiva, ou independente de se tratar de um cisto mesmo ou de um granuloma, o fato é que aquela lesão apical, onde clinicamente o paciente apresenta às vezes um discreto aumento de volume, essa sensibilidade à palpação, e você, né, como profissional, sente essa resistência, isso daí ele tem um tempo de reparo. Não é necessariamente, é diferente, por exemplo, de uma situação de você ter uma fístula, que brevemente, né, nos primeiros dias depois de terminar o tratamento de canal, primeira semana no máximo, você fala, nossa, secou e não apareceu e não voltou, aí se a fístula voltou, daí é outra história. Mas o tempo de remissão daquela fístula é diferente. Se você tem já essa outra situação, aí vamos chamar entre aspas, né, do que seria esse cisto apical, existe um tempo de reparo maior para que você veja a regressão total desse quadro. Tá? Radiograficamente, a gente vê essa lesão conseguir ali um reparo, né? A gente tem as guidelines, mas vamos colocar aí aproximadamente por volta de 12 meses, dependendo de como for do caso, 18 meses, dependendo do guideline que a gente seguir, a gente tem até 24 meses para notar esse reparo. Claro que clinicamente são os primeiros indícios que a gente tem, então o paciente às vezes sentia dor naquele dente, essa dor gradativamente ela vai reduzindo, aquela própria sensibilidade à palpação, por isso que é interessante a gente estabelecer um score para o paciente no primeiro dia que ele chegou, fala assim de 0 a 10, quanto que tá doendo se eu pegar simplesmente e apertar ali essa bolinha, fazer essa palpação, tá doendo 20, porque tá muito sensível, ou tá doendo 10. Nesses retornos, ou nessa tua reavaliação ali de um mês, que às vezes o próprio paciente pediu, né, para reavaliar, porque ele ainda estava sentindo aquela bolinha, você já vai fazer essa palpação e às vezes essa dor ela já vai estar muito mais amena, tá? Ela ainda está presente, no entanto, ela está apresentando sinais positivos de regressão, tá? Então, que são os primeiros sinais aí de reparo e claro que um caso como esse você tem que estender essa preservação até que você veja, né, o reparo completo, que você fala, não, beleza, esse tratamento aqui deu certo e não precisa ter uma complementação cirúrgica. Em que caso que você pega e já bate o martelo e fala, poxa, aqui preciso de uma psectomia nesse dente, assim, vamos já planejar e vamos fazer. No caso de uma persistência real da sintomatologia, para o paciente falar, olha, tá terrível, tá doendo igual, passou um mês, passou 2 meses, né, ou enfim, tá realmente ali numa outra situação ou alguma característica específica dessa lesão que leve à necessidade também da realização, às vezes, de um diagnóstico diferencial mais precoce, né, histológico, exame anatomihistológico, aí sim a indicação da cirurgia seria por esse motivo, certo? Mas, caso contrário, caso você esteja vendo regressão, tanto radiográfica quanto clínica, né, em 3 meses radiográfico a gente dificilmente consegue ter algum parâmetro um pouco mais assertivo, mas 6 meses e 12 meses, né, com o paciente apresentando clinicamente um processo, uma evolução muito boa, maravilha, é só preservar ainda sem necessidade de uma psectomia, de uma intervenção cirúrgica, tá certo? Lembra de deixar seu like aqui no vídeo e se você quer receber conteúdo sensacional via e-mail extra do que está aqui, cadastra seu e-mail na nossa Endolovers VIP List, o link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou está no perfil da nossa bio no Instagram. Um grande beijo, a gente se vê na próxima.